Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hilário José, eu sou pastor da IEC de Brasília, aqui no Distrito Federal. Recentemente também fui designado para ser o diretor do Departamento de Evangelização e Missões da nossa União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Sou grato a Deus pela oportunidade de servir ao seu reino por meio da nossa denominação. Sou grato ao presidente da nossa denominação, pastor Ovanildo Soares, pela designação. Sou grato aos demais diretores pela confiança e à Junta Geral pela homologação da minha indicação. Eu estou aqui ao ensejo de mais um projeto Nilson Braga, que ocorrerá de 16 a 28 de julho na cidade de Jequié, na Bahia. Aproveitar para falar um pouco do projeto e também da minha missão que eu preciso cumprir à frente do DEM. O projeto Nilson Braga, para mim, é um símbolo de que nós podemos nos unir e fazer um trabalho grandioso. O projeto Nilson Braga é um esforço evangelístico do Departamento de Evangelização e Missões, que por sua vez pertence à estrutura da nossa denominação, que por sua vez é a união das igrejas. Ou seja, o projeto Nilson Braga deve ser o esforço de todo crente congregacional, de todo pastor congregacional, de todas as igrejas. E é um símbolo, como eu já disse, de que nós podemos nos unir e fazer um trabalho bom e proveitoso para o engrandecimento do reino de Deus. Nós temos uma estrutura, nessa estrutura denominacional, temos um departamento, temos coordenadores para o projeto, que estão fazendo um trabalho bem bonito, o pastor Edmilson Félix e a nossa irmã Márcia Roger, juntamente com os outros coordenadores de área, mas nós não fazemos nada sozinhos, nós desejamos contar com a cooperação de todos os irmãos. Normalmente nesse tipo de atividade há pessoas que querem ir, mas não têm recursos, e tem aqueles que não podem ir por diversos motivos, mas que poderiam cooperar com recursos para que outros possam participar, e assim, mesmo à distância, aquele que contribui estará efetivamente participando do projeto. Então, se nós pudermos conciliar esses esforços de quem pode ir, mas não tem recurso, e quem não pode ir e tem os recursos, pudermos conciliar tudo isso aí, fale com os nossos coordenadores, faça contato com o DEM, coopere conosco, coopere também com as orações. Nós precisamos das orações dos irmãos. Estamos fazendo um trabalho de revisitação dos campos, de projetos anteriores, e ano passado fizemos assim. Eu creio que esse ano também será uma boa experiência. Quero aproveitar também esse primeiro contato para pedir ajuda também, cooperação dos irmãos em oração para a missão que eu recebi do presidente, dos diretores, que é mudar a filosofia do DEM. Mudar a filosofia é repensar, E eu creio que isso é o desejo de todos nós quando notamos, por meio de diversos diagnósticos, que algumas coisas precisam mudar porque não estão indo muito bem. E não cabe aqui avaliar em que momento ou quem possa ter aí se equivocado, porque eu creio que todos que um dia assumiram a denominação ou esse departamento em particular fizeram melhor, e certamente deixaram um legado. Mas hoje há um entendimento de que nós precisamos repensar, nós precisamos reavaliar as nossas práticas. Eu recebi essa missão, pretendo cumpri-la, e sabemos que toda mudança ela pode causar dores, Nós nos acostumamos com as coisas, nem sempre queremos mudar, mas se nós podemos prosperar mais ainda, se nós podemos expandir mais ainda os nossos esforços, se nós podemos ser
mais eficazes e eficientes, eu creio que esse é o caminho que nós devemos percorrer. E eu gostaria de fazer isso contando com a sua ajuda, contando com a sua colaboração. Eu deixo, portanto, os meus contatos para que você faça contato direto comigo, com a sua ideia, com a sua colaboração, com a sua opinião, com a sua crítica, porque eu tenho certeza que todos aqueles que se importam com o engrandecimento do reino de Deus, nas oportunidades que Ele dá à nossa denominação, eu tenho certeza que todos, de alguma forma, vão tentar colaborar, e eu estarei aberto às opiniões, às ajudas de quem quer que seja, né? Desde pastores de igreja, dos membros mais comuns, dos demais diretores de outros departamentos, de outros segmentos da nossa denominação. A nossa denominação tem uma história muito bonita, e eu gosto de contar a história da nossa denominação, não só me reportando a 170 e tantos anos de esforço, né, missionário, de trabalho das igrejas, mas da minha própria experiência. No início da década de 70, ainda 5, 6 anos, uma igreja congregacional lá no bairro de Vicente Carvalho, no Rio de Janeiro, abriu portas para me receber. Ali eu fui ensinado pelas tias de escola dominical, devo a elas, né, essa minha inserção numa igreja protestante, numa igreja evangélica, devo aos meus pastores, todos eles foram muito importantes na minha formação espiritual, e não somente pastores, mas pessoas simples, comuns das igrejas congregacionais, no caso a igreja Vicente Carvalho, onde eu fui batizado, igreja que me encaminhou para o seminário. Agradeço a Deus pelo seminário congregacional, foi onde eu recebi a minha formação para que pudesse concluir, né, a fase preliminar aí, inicial da minha vocação. Dou graças a Deus pelas igrejas congregacionais que abriram suas portas para que eu pudesse pastorear. Foram em igrejas congregacionais que eu me casei, apresentei os meus filhos, e onde eu vivo há mais de 50 anos essa vida de servo de Deus e cooperador com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela vida da nossa denominação e creio que Deus pode nos usar muito mais, desde que façamos jus ao nome, né, a união das igrejas. Pretendemos caminhar assim e creio que Deus pode nos ajudar muito mais quando estamos aí coesos, unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Nesse primeiro contato é o que eu tinha a dizer, com muita gratidão, e peço, tenham paciência com o DEM, com este diretor, e orem para que Deus possa nos usar naquilo que Ele pretende em mim e em você, e sobretudo para o seu reino. Muito obrigado.